Sua máquina Electrolux Inverter ou de seu cliente apresentou erro de comunicação com a unidade interna, ou seja, mostrou no display o código de erro é 5. Fique comigo aqui que eu vou esclarecer todos os detalhes sobre esse código de erro. Fala climatrônicos e futuros climatrônicos, Lawande aqui e venho hoje trazer para vocês uma análise completa sobre o erro E5. Não só uma análise do erro, mas também as possíveis soluções para que possamos corrigir esse defeito. Será que ele tem reparo ou não? Mas antes de entrarmos nessa análise desse defeito, se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito e ativa a notificação. Vários conteúdos aqui no canal eu tiro eles do ar e vou para nossas comunidades climatrônico ou para o nosso arquivo secreto. E para que você não perca esse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa a notificação, porque esses conteúdos, se você ativar a notificação, quando eles forem ao ar, você vai ser notificado pelo próprio YouTube e você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos, tudo que envolve a manutenção eletrônica para a climatização, tá? Então já se inscreve aí e bora lá pro conteúdo. Então a gente começa analisando esse código de erro da seguinte maneira. Erro E5. Você vai no manual do fabricante e esse é o padrão, tá? Chegou numa máquina, se deparou uma máquina, seja sua, seja do seu cliente, se deparou com a máquina com um código de erro, você vai ver a marca do equipamento, no nosso caso de hoje, uma máquina Electrolux, você vai verificar e vai piscar um código de erro no display geralmente, tá? Geralmente pisca lá um código de erro no display. Na Electrolux barril, tem a condensadora barril, tem um código também no LED do condensador. Em alguns manuais também tem acesso a esse código de erro. Mas de maneira geral aparece o código de erro no display do evaporador, na parte interna, né? Então você vê lá o código de erro e você vai se nortear por ele. No nosso caso de hoje a gente vai analisar o E5. Quando você vai no manual, eu estou com o manual aqui, eu olho para baixo aqui um pouco, porque eu estou vendo aqui o manual, tá? E você vai no manual, tem lá escrito, ó, erro de falha de comunicação com a unidade interna. Vamos analisar, ó, erro de falha de comunicação com a unidade interna. O que causaria esse problema? Erro de falha de comunicação com a unidade interna. Para entender esse defeito, primeiro tem que entender o quê? Que comunicação é essa? Como é que as placas se comunicam? As placas da evaporadora, que é a parte interna, e da condensadora, que sim, lá fora também tem uma placa eletrônica, ambas têm microcontroladores, cada um tem um microcontrolador. E esses microcontroladores é o cérebro da placa. E esses cérebros, eles se comunicam entre si. Então tem um fio de comunicação que conecta não só a alimentação, né, mas também tem um fio que era dedicado só à comunicação entre a placa do evaporador e a placa do condensador. Quando essa comunicação, ela de alguma maneira não acontece, por algum motivo, aí vai dar essa falha. Então primeiro a gente tem que entender o quê? Erro E5, erro de comunicação. Sempre que der um E5 e for erro de comunicação, você vai lembrar dessa lógica de análise. Tem a ver com o erro de comunicação, então tem algum problema que a comunicação não está acontecendo entre essas máquinas. E aí, quando isso não acontecer, pode ser N motivos. A gente vai listar aqui todos eles que vêm na minha cabeça pelas experiências que a gente já teve aqui. Lembrando que eu trago as experiências do campo de batalha para vocês. Tá? Tudo que a gente vivenciou aqui na Lautec, né? Uma empresa que trabalha com manutenção eletrônica para climatização, que patrocina aqui o nosso canal, sempre com as sacadas, com as dicas e com o dia a dia. Eu trago sempre o dia a dia aqui da Lautec para que vocês aprendam junto com quem faz todo dia reparos eletrônicos de placas de ar-condicionado. Então, ó, vou trazer algum exemplo. Eu me lembro do exemplo que eu passei, que eu cheguei na máquina do cliente, estava dando um erro de comunicação, eu cheguei lá, o cabo da comunicação oxidou, quebrou. Ele molha ali a parte da evaporadora, ela tem a parte de drenagem da água, da umidade. E essa umidade tinha um cortezinho no fio, e a umidade entrou no parte do corte do fio, chegou na parte do fio, do cobre, e foi oxidando, que até ele quebrou. Ao quebrar, eu tenho o impedimento da comunicação entre as duas placas, certo? Não vai acontecer a comunicação entre as placas. Então eu vou ter uma placa do evaporador, a placa do condensador, que tem um fio de comunicação, esse fio está aberto. O primeiro ponto que você pode analisar seria esse fio de comunicação, certo? Já vai anotando aí, ó. Deu erro de comunicação, checa sempre a comunicação, está ok. Primeiro passo de código de erro é você considerar que o erro está correto. Então houve uma falha de comunicação com a unidade interna. Se foi com a unidade interna, é a unidade externa que se comunicando com a unidade interna e deu essa falha. Então, entre as unidades, né, é sempre difícil determinar onde está o problema da comunicação, se é na placa do evaporador ou se é na placa do condensador. É sempre complicado. Por quê? Porque só se você tiver uma placa, por exemplo, substituir a placa do condensador e permanecer o erro. Então o erro está na placa do evaporador. Ou substituir a placa do evaporador e aí o erro e a máquina funciona normalmente. Então o defeito está na placa do evaporador e vice-versa. Se você tiver alguma placa para substituir, você vai ter uma clareza melhor onde está o defeito. Mas de maneira geral, você não tem como substituir. Então, inclusive quando a gente recebe a placa eletrônica para analisar, a gente analisa as duas placas juntos. Foi erro de comunicação, a gente sempre analisa as duas placas juntos, tá? Beleza. Então,
Um caso possível, você verifica o cabo de comunicação, tá? Olha, o cabo tá ok, mas continua dando erro 5. Outro ponto que você pode fazer é o quê? Qualquer pessoa, se você é dono do ar-condicionado e tá vendo esse vídeo, você pode ir lá e desligar o disjuntor, esperar em torno de 10 minutos e religar o disjuntor novamente. Por que às vezes quando você faz isso, a gente chama que você fez o reset na placa? Por que quando às vezes eu faço o reset na placa, a placa volta a funcionar? Vamos supor o seguinte, deu um surto de tensão na rede da tua casa, tá? E surtos de tensão são mais comuns do que parece. Eles só não são perceptíveis sempre, mas são bem comuns, tá? Então deu um surto de tensão. Esse surto de tensão, faltou-lhe a tensão na placa, a placa fez uma leitura errada e entrou em falha. Se falta tensão, a gente vai entender melhor por que quando falta tensão pode dar erro de comunicação, tá? Mas uma das causas que dá erro de comunicação pode ser a falta de tensão. Então faltou a tensão, deu erro de comunicação e voltou rapidamente, a tensão voltou ali, mas já entrou em falha. Pega a visão. Faltou tensão, acusou falha, mas já voltou a tensão novamente, porque teve um surto de tensão na tua rede, na tua residência, ou da residência do teu cliente. Deu um surto de tensão. E aí, esse surto de tensão entrou em falha e voltou a tensão novamente. Quando vai ver lá, tá tudo ok, nível de tensão, 220 chegando e tal. Porém, deu um surto, que ela entrou em falha e quando voltou ela permaneceu na falha. E para tirar a falha da memória do microcontrolador, eu preciso desligar ele por completo, esperar tudo descarregar, os capacitores, para ele ficar um reset mesmo, ele desliga 100%. Quando eu religo novamente, o microcontrolador por si próprio ele tem um pino de reset. Ele dá um reset nele, ele reinicializa, tá? É tipo reinicializar o Windows, né? Você reinicializa ali, aperta o botão, força o botão, ele vai desligar. Ele desligou, porque você vai lá no disjuntor e desliga. Quando volta, ele volta novamente. Por quê? Porque foi um surto de tensão que causou ali aquela falha, o ER5 na tua máquina. Então é outro procedimento que até você, se não entende nada de eletrônica, nem de refrigeração, você pode ir lá no disjuntor da sua máquina, que sim, tem que ter um disjuntor para cada máquina de ar-condicionado da sua residência. Você vai lá e desliga, espera 10 minutinhos, liga novamente. Aí você vê, se voltar, show, resolvido o problema. Se não voltar, aí a gente vai analisar mais a fundo, é o próximo passo. Então o primeiro passo que eu trouxe aqui, eu até colocaria como primeiro passo o disjuntor. Depois o cabo PP, que é o cabo da comunicação, tá? Que aí já precisa de um especialista melhor. O disjuntor, qualquer pessoa, o dono do equipamento, não sabe nada de eletricidade, pode ir lá desligar e ligar. É como ligar e desligar o interruptor de uma luminária, tá? Se desligou, esperou 10 minutos, ligou novamente, não deu nada, aí precisa analisar o cabo PP, né? Verificar se o cabo tá se comunicando. Outro ponto que você pode analisar, e vai anotando aí, tá? Vai anotando, são vários caminhos, e aqui é o seguinte, não tem, quem me dera se tivesse assim, é o componente tal da UR5. Não tem várias possibilidades. O que diferencia o climatrônico no mercado é que a gente chega a infinitas possibilidades. A gente só para quando encontra o defeito. Então eu vou aqui listar algumas possibilidades para vocês com algumas experiências que eu já tive em relação a esse UR5, para que você consiga ter caminhos para seguir nesse UR5, tá? Então, de maneira geral, a maioria dos códigos de erro não tem assim esse componente, é isso que tem que trocar, é isso que tem que fazer. Não, tem várias possibilidades, tá? É um código de erro, mas tem infinitas possibilidades que podem causar aquele código de erro. Então, do UR5 não é diferente. Recapitulando, alimentação, né? Reset, pode resetar o sistema, cabo de comunicação. Outro ponto que você precisa verificar é questão de alimentação. Tá chegando os 220 na placa do condensador, aquela placa lá de fora, geralmente você vê que a placa interna funcionando, abrindo aqui a alerta, ventilando o sistema, mas você não vê lá fora. Lá fora tá ligando o ventilador, lá fora tá funcionando normalmente, lá fora tá chegando 220 e às vezes não chega 220. Se não chegar a 220, vai dar falha de comunicação, pode apresentar o R5. Tá? Então verifique sempre que está chegando a alimentação lá direitinho, né? Para ver se está tudo ok, tá? Aonde está chegando a alimentação? O que pode ser? Aí nós vamos agora para a parte mais climatrônica da coisa. Vamos falar um pouco mais de eletrônica, tá? A partir desse ponto. Tudo isso você deve checar. Tudo isso você deve checar. Por quê? Porque são soluções mais simples. E a melhor solução é mais simples. Se você resolver o problema, você não precisa chegar na parte da placa eletrônica. Vamos lá, cheguei. Tem alimentação 220 chegando. Mas será que a fonte da placa eletrônica, a fonte DC da placa eletrônica está gerando um nível de tensão? E na placa da Electrolux, esse modelo que dá o R5, como é que você verifica? Você verifica através dos lags. Na hora que você tira a tampa lá do condensador, você vê a placa, você vai ver você vê os lags da placa acendendo, ou piscando, dando falha, você vê eles acesos, tá? E os lags vão te indicar que está gerando, se você vê o lag aceso, o lag é uma tensão de 1.5 volts, DC. Se é uma tensão tão pequenininha e está ligado o LED, quer dizer que as tensões de baixa geraram, tá? É um bom indício, não é certeza,
mas é um bom indício de que a fonte da placa eletrônica está gerando todos os níveis de tensão. Porque o lag é o menor nível de tensão que tem. Então, se o lag está acendendo e está piscando, é porque o microcontrolador está acionando ali ou não os lags, né? Então, já é um indício. Bati o olho, o lag está aceso? Tá, o lag não está aceso, é um problema de fonte. Aí você deve verificar a fonte chaveada da placa eletrônica, tá? Eu vou parar nisso aqui, não vou me adentrar na fonte chaveada porque daria uma aula aqui de horas. A fonte chaveada por si só já vale um curso, né, completo. Mas se você entende eletrônica, e só se você entende eletrônica, tá? Se você é um climatrônico, ou se você é um cara que já tem um bom tempo de eletrônica aí, você vai mexer na parte de fonte. Quando eu falar que o defeito está na fonte, você vai entender o que eu estou falando. Se você não tem esse conhecimento, eu indico que você procure um profissional, porque se o lag não estiver acendendo, é porque o defeito está na fonte. E por que der erro de comunicação? Não, o defeito está na fonte, não está no circuito da comunicação. Já nós vamos chegar no circuito da comunicação, tá? Por que o defeito da fonte causa erro de comunicação e não o circuito da comunicação em si? Porque a fonte gera os níveis de tensões para acordar o microcontrolador, para ele ter tensão suficiente para poder funcionar, para a parte lógica dele funcionar. Se a fonte não está gerando nenhum nível de tensão, não vai ter tensão suficiente para poder ligar o microcontrolador. Se não liga o microcontrolador, como é que ele vai comunicar? Ele não chega a comunicar, porque ele não tem tensão suficiente para poder ligar, tá? É como se estivesse botando a tomada não tivesse 220 volts, tivesse 0 volts. Não ligaria a tua TV, não ligaria teu micro-ondas, não ligaria nenhum eletrodoméstico da tua casa. Então é o mesmo que acontece quando falta a fonte. Se falta a fonte, não liga o processador. Se o processador não liga, não processa, ele não vai comunicar com a placa do evaporador. E aí dá erro de comunicação, porque o evaporador fica solicitando a comunicação e lá está desligado, não vai comunicar, dá falha de comunicação. Então, grava isso aí também, tá? Beleza, lá onde eu olhei, os LEDs estão tudo acesos. Os LEDs todos acesos, tudo direitinho. O que eu vou olhar agora? Aí, só depois disso tudo que a gente listou aqui, que você vai olhar o circuito da comunicação, tá? E o circuito da comunicação, na Electrolux, ele vai ser norteado, assim como várias outras placas eletrônicas, mas ele vai ser norteado pelo circuito que tem os optoacopladores. Geralmente são dois optoacopladores, um do lado do outro, em antiparalelo, em posições diferentes, então eu não sei o que é optoacoplador. Eu não vou te explicar hoje o que é optoacoplador, mas é um dispositivo, um componente eletrônico que isola opticamente o sistema. Ele recebe o sinal vindo da placa do evaporador e manda para o microcontrolador, tá? Ele recebe o sinal vindo do micro e manda lá para o evaporador, a resposta de volta. Então recebe a informação e manda a resposta, recebe a informação, manda a resposta. Esses dois componentes, eles norteiam. Não são só eles que são os responsáveis pelo circuito de comunicação, mas eles norteiam o circuito da comunicação. Através deles eu consigo olhar a entrada da comunicação na placa, consigo olhar a saída da comunicação na placa até o micro. Eu consigo chegar a todo o circuito da comunicação. E aí você vai analisar todo o circuito da comunicação e o defeito vai estar nesse circuito, tá? Caso passou por todo esse caminho e não surtiu efeito, por fim você vai chegar no circuito da comunicação e vai testar todos os componentes que estão no circuito da comunicação. Aí você vai lá, analisa um por um, partindo do optoacoplador e vai chegar a todos os níveis de tensão. Já checamos antes, né? Mas vai chegar a todos os componentes ali, testando individualmente cada um para encontrar o componente que está defeituoso. Lá onde está tudo ok, mas o micro não está mandando. E aí, por fim, no último caso, né, você analisou tudo, aí você pode suspeitar ou pode condenar o microcontrolador que não está enviando o sinal. Mas tu disse que o micro estava processando os LEDs? Então, às vezes ele pode processar o LED, mas a porta, o terminal do microcontrolador que é responsável pela comunicação pode estar com problema. Só aquela porta. É mais raro de acontecer? É muito raro de acontecer. Não faça o caminho inverso. Faça o caminho que eu te expliquei aqui hoje. Não faça o caminho que começa lá pelo micro, porque quando você está iniciando, você tem que condenar muito fácil o micro. E, estatisticamente, a maioria dos defeitos de erro é 5, ou de erro de comunicação em geral, eles não tendem a ser no microcontrolador. Um detalhe sobre essa placa em específico, Electrolux Inverter R5. Assim que a placa chegar para você com o R5, já cheque logo a resistência dos capacitores cerâmicos, são aqueles capacitores minúsculos que são alaranjados, que ficam ao redor do microcontrolador. Meça a resistência deles, não pode dar abaixo de 100 ohms. Se tiver alguma dando abaixo de 100 ohms, pode ter quase 100% de certeza que o microcontrolador está em curto. E o microcontrolador em curto ele vai dar R5 também, tá? De novo, o último caso é o micro, mas na Electrolux em específico, agora a dica para Electrolux barril, cheque logo, na hora que eu botar na bancada, eu vou checar logo esses capacitores. Porque esses capacitores cerâmicas, caso eles estejam com baixa resistência, tá? Em média na escala de resistência, se tiver com baixa resistência, ele tende a ser curto no micro.
e você vai energizar e o micro não vai comunicar, tá? Vai estar inerte, beleza? Só para quem pegou todos os caminhos aqui de análise, vou entregar essa sacadinha desse modelo específico, Electrolux Barril, quando der o RS5, vai lá no micro e verifique se está com baixa imperância. Não está? Aí você faz todo esse caminho que eu listei aqui, porque aí você vai achar o defeito em algum desses pontos que eu listei, certo? E por último, caso nada disso surja defeito, aí você põe no micro de fato. Mas já pegou ela, vai logo em cima dos capacitores ali pertinho do micro e vê se tem alguma baixa resistência. De novo, baixa resistência é abaixo de 100 ohms. Tá ok? Se tiver baixa resistência, aí você começa a suspeitar do microcontrolador. Eu gosto de tirar esse capacitor para ver se não está nele a baixa resistência. E muitas vezes está na porta do microcontrolador. Porque esses capacitores ficam ao redor do microcontrolador, eles vão direto para o micro. Eles têm a trilhazinha, você até vê, a trilhazinha que vai direto para o microcontrolador. Então checa esses capacitores, ele tem que dar uma resistência alta. Se der abaixo de 100 ohms, comece a suspeitar deles, tá ok? Ou até do microcontrolador. Só recapitulando, erro S5 no Electrolux Inverter. Vai checar o disjuntor, né? Liga e desliga ele durante 10 minutos, espera 10 minutos e liga novamente. Verifica o cabo de comunicação, verifica se está chegando 220 na placa do condensador, verifica se está gerando as fontes de baixa na placa do condensador e depois, só depois disso aí, verifica todo o circuito da comunicação partindo dos optocopladores. Mas primeiro, para esse modelo, você vai checar lá nos capacitores pertinho do micro. Se tem alguma baixa resistência abaixo de 100 ohms, já pode suspeitar que o microcontrolador pode ter entrado em curto. Por quê? Porque o surto de tensão que vem nessa placa vai atingir alguns portos do micro, infelizmente. Né? Quando tem algum surto de tensão nessa placa, ele tende a atingir, chegar a bater no microcontrolador ali. E aí, alguma portinha do micro pode baixar a resistência e inutilizar o microcontrolador e deixar ele morto ali de funcionamento. Tá? Então, checa logo isso daí. Se você... deixa aqui nos comentários o que tu achou dessas sacadas aqui do RS5, se te ajudou de alguma maneira. E se te ajudou, eu peço que você clique na setinha aí e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp de refrigeração que tu participa. Tem muita gente aí que se depara com RS5 Electrolux e fica perdido sem saber o que fazer. Agora você tem um passo a passo aí para você seguir na análise do RS5 Electrolux Inverter Barril. Então é isso, deixa o like aqui se tu gostou desse vídeo, clica no legalzinho aí e segue assistindo aqui mais vídeos do canal. E nos vemos no próximo Código de Erro. Fique com Deus, um abraço.